Pedro, Quais atualmente. são as ações que você tem na sua carteira hoje? Primeira posição, com quase 25%, Taesa, a preço médio de 11,29. Aí, seguindo aí, dentro da minha carteira pública, eu tenho Home, a 11,39 de preço médio. Agora, depois de muitos e muitos e muitos aportes, eu tô comprado em Bradesco. Comecei mais forte, tô desacelerando o aporte em Bradesco, porque acabou distorcendo minha carteira. A 13,66 de preço médio, tá? Aí a gente passa para um fundo imobiliário, já que eu sei que aqui a gente está falando muito mais de ações, mas eu tenho uma posição de 20% do meu patrimônio de renda variável em fundo imobiliário para descorrelacionar tudo e todos. Então, eu tenho uma posição aí em KNSC 11, do fundo da Kinea, lá do Banco Itaú, preço médio 9,6. Tem o Cosan, porque nesse preço ficou imperdível, eu não quero deixar de lado comprar ao mesmo tempo Vale, Compass, Rumo, Move, Raizen, todo esse puro suco de qualidade corporativa, porque eu acho que todos os papéis ali são muito atraentes, isso sem falar em Move, sem falar em Radar, entre outras coisas, né? Então tem o Cosan na carteira, Santander, uma posição hoje que está um pouco menor por conta da distorção que o Bradesco causou na minha carteira. Eu fui comprando tanto o Bradesco que o peso de Santander caiu um pouquinho. Vale, né? Quando eu vim aqui da última vez, a gente tinha comentado que eu tinha acabado de colocar um pezinho em Vale. Esse pezinho já aumentou um pouco, porque os preços estão ajudando bastante, então eu aumentei um pouquinho a posição. Auren, Taurus e IRB. Esses são os meus papéis atuais, o que saiu da minha carteira dos últimos meses para cá, desde o nosso último bate-papo. Santos Brasil Participações, que era setor portuário, era uma aposta forte que eu tinha, mas com os preços que ela chegou a tocar, eu falei que não fazia mais sentido. Quem tiver oportunidade, resgate aí a última vez que eu bati um papo com o Bruno, eu tenho uma filosofia muito definida de investimento. Ela sobe de preço, entra na minha zona de manutenção, que você até tinha dito que estava na sua zona de manutenção, a Klabin na época. Sim. Porque isso tinha subido ali para quase R$5 e você estava só esperando. Eu esperei demais a Santos Brasil, ela saiu completamente da minha zona confortável. Eu posso falar isso sem muitos segredos. Eu tinha começado a comprar ela R$7, R$8, o negócio bateu R$16, R$15. Eu falei, cara, não tenho nunca que eu vou comprar esse negócio nesse preço. E foi bem concomitância com praticamente todos os grandes bancos começarem a recomendar nas carteiras. Entrou no hype. E é o que eu menos gosto em empresas. Por isso que eu acho que eu tô tão aderido à Home, que nunca ninguém fala, porque ela não entrar no hype faz com que o preço dela não exploda do nada. E, consequentemente, eu possa comprar grandes posições. Né? Porque imagina se eu tô comprando a Home aí a 10, 11, 12 reais. Aí, do nada, grandes instituições, ou sei lá, Genial, começa a falar na carteira recomendada, o papel vai para R$18, como estava no começo do ano passado, em alguns momentos, e aí eu perdi, né, 80% de upside potencial, que é o que daria aí alguma coisa entre R$10 e R$18, e aí ela fica muito mais cara. E eu, claramente, não compro papel muito caro, então... Mas você tem ainda um degrau mais na sua carteira, que é quando você vende, né? Porque eu falei que eu tava em manutenção em Klabin, e se eu não me engano, você tinha vendido. Foi, exatamente. Então você não tem problema em vender para recomprar depois. Normalmente de forma você acaba alguma. fazendo isso. Imagina assim, né, Brunão? Você também faz isso todos os dias, mas imagina nós que fazemos isso todos os dias. Você ficar ali esperando meses para um papel voltar. E tá tudo bem, eu acho que tá sendo muito fiel ali a uma filosofia mais barciana, desfrutando de bons dividendos. A Klabin, ela tem um dividendo, talvez não esteja nos melhores nominais, frente ao preço que ela custa, mas dependendo do preço que você pagou, e se eu não me engano, você falou que comprava R$3,60. Eu tenho um on-cost bom até. Então, o seu on-cost fica bom. Eu lembro que você tinha me dito, talvez, se eu não estiver enganado, alguma coisa como um preço limite, R$4,20, e você tinha um preço médio perto de R$3,60, R$3,80, alguma coisa assim. Eu até abaixei um pouco. Hoje eu gostaria de comprar R$3,90 para baixo. Por isso que eu tô esperando tanto. A Klabin 4, né? Não claro, sim, a preferencial. Isso aí. Então... E aí, por isso que eu tô esperando pra caramba. Exato. E aí eu fico com isso, né? Eu tenho uma posição... Eu tenho um limite de potencial de aporte mensal, né, decorrente aí das minhas receitas com a empresa, né, que é o meu Prolabore. E aí eu fico com mais um papel na minha carteira me demandando atenção o tempo todo. Eu já conheço, eu já acompanho para as outras pessoas, mas além disso eu tenho que acompanhar, quando eu falo de acompanhar, o meu papel.
Não é só acompanhar a empresa. Eu tenho que acompanhar a empresa no meu preço médio, no meu fluxo de aporte e com base no dividendo que ela está me trazendo. Né? Então eu falo, para minha carteira eu não preciso dela agora. Né? E quando ela voltar, maravilha. Se voltar, eu compro. Não tem problema. Gosto muito da empresa. Ela me lembra a Klabin, claro, resguardadas as diferenças absurdas entre os setores. Uma é papel celulose, é commodity, a outra é indústria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas têm algumas similaridades fundamentais. São empresas familiares, tem uma política... Isso, comparando Home com Klabin. Tem uma distribuição de dividendos trimestral, né? Tem uma política ali de investimento muito grande. A Klabin é super tecnológica. A Home também. Né? A Home hoje produz as máquinas mais tecnológicas para equipamentos, né? Para fundição, esteiras, injetoras. Né? Imagina, eles importam painéis, né, de eletrônicos para o computador interno, né, como se fosse o computador de bordo da máquina, fazendo analogia ao setor automotivo, das melhores empresas do planeta. Eles colocam Siemens, colocam empresas assim de altíssimo valor agregado dentro da parte tecnológica que é embutida no computador que vai gerenciar aquela máquina. Né? Então eles investem muito em inovação tecnológica, tanto a Home quanto a Klabin. Inclusive o Puma 2 já está em operação, falando de Klabin. Então, assim, ela... E olha a quantidade de grana investida nisso. Exato. E ela consegue, as duas, né? Esse paralelo ele é feito por uma razão. Elas conseguem, ao mesmo tempo, oferecer uma inovação tecnológica e um investimento colossal nessa linha de tecnologia, né? E pensar que uma empresa do agro, se a gente for pensar, trazer celulose como agro, uma empresa de agro extremamente tecnológica e que ainda consegue ter uma distribuição consistente de dividendos, porque o payout dela é bem razoável. Exato, da Klabin. E essa fala ela pode se estender à Home, apesar de todas as diferenças. Elas se encontram aí nessas similaridades. Eu acho que a Home é a minha Klabin, a Klabin do Barsi é a minha Home. É verdade. Resguardados naturalmente as proporções de posição, né? Mas, de toda forma, é claro que a Klabin é muito maior, né? Dá 10, 15 vezes, minimamente, talvez até mais vezes do que a Home pelo valor de mercado. De market cap, a Klabin tem 26 bi. Então, ela só vale 26 Homes, né? É verdade. É muito maior. Queria que você revisitasse a sua tese, assim, falasse pro pessoal o porquê, talvez, de ter Home numa carteira previdenciária. Perfeito, vamos lá. Né? É uma coisa que eu já havia trazido para você quando nós tivemos nosso último bate-papo. Eu lembro. Acho que a gente falou no finalzinho do outro podcast. A Home, ela, basicamente, só para contextualizar vocês aí que estão assistindo, a Home ela é uma empresa de máquinas e equipamentos, né? Ela é uma empresa aí quase que centenária, fez aniversário, inclusive, dia 28 de junho, bem perto do meu aniversário, eu trintei e ela tá quase fazendo 100 anos. Recente 30, né? Pô, sim, parabéns. Sábado passado. Parabéns, obrigado. Parabéns. Trintamos aí. Enfim, fomos na Home. Acho que a reunião com o Tayar foi, assim, sensacional. É uma empresa, naturalmente, que tem a sua volatilidade. Essa volatilidade está muito atrelado ao índice de confiança do empresariado, né, o ICEI. Pensando que ela é uma empresa que vende máquinas, né, para a produção de peças, e isso, quando eu falo peças, eu estou basicamente me referindo a máquinas agrícolas, setor automotivo, eventualmente setor eólico, né, ela produz ali algumas das peças que compõem uma torre eólica. Essa linha deu uma diminuída agora. Ela tem a linha de fundidos e usinados. Inclusive, eu vou chamar a atenção porque no nosso último bate-papo eu fiz uma pequena inversão dos setores. Eu estava falando o tempo todo sobre máquinas Home e eu estava chamando isso de fundidos e usinados. Eu fiz uma leve... Eu troquei ali as bolas. Não, mas não tem problema nenhum, porque qualquer pessoa que assistiu a live, o podcast, e entender que eu estava fazendo referência à linha de máquinas Home, a grande questão é que a máquina Home, ela produz peças fundidas e usinados. Eu acabei chamando isso de fundidos e usinados, porém a linha de fundidos e usinados da Home, ela mesma produz a peça final que vai ser entregue. Mas eu estava fazendo referência às máquinas Home. Enfim, impacto zero na análise que eu fiz, tá? E ela compõe 60% aí do faturamento da companhia. Como eu já vinha também trazido para você, eles têm ali a Prods, que é a própria startup fundada dentro da Home para o financiamento das máquinas. Então ele pega ali o pequeno industrial que está querendo comprar uma máquina da Home e ele faz o financiamento dessa máquina a taxas assim absurdas. A própria Home faz isso? Exatamente, eles abriram uma empresa dentro da própria Home para financiar ali, para viabilizar o financiamento e assim,
totalmente inserido dentro de um contexto de indústria 4.0, ou seja, Caraca, tudo por aplicativo. A pessoa assina um contrato de financiamento de uma máquina home em literalmente 5 minutos, palavras do próprio Tayar, tá? E a pessoa, o empresário interessado, ele consegue ter uma máquina home financiada pela própria empresa, com condições especiais de pagamento. Detalhe, uma carteira de crédito agora de 85 milhões de reais dentro dessa linha, para uma empresa, só para a gente poder conseguir situar. Para quem não conhece muito o case de home, é uma empresa que hoje tem um market cap aproximadamente de 1 bi, 85 milhões de reais é a carteira de crédito que ela tem dentro dessa linha aí da Prods, a uma taxa de mais ou menos 1% ao mês de juros, ou seja, um juros formidável. Ela vai entrando aí no setor de linha financeira, que é bastante interessante para a companhia. É uma vertente legal de uma super explorar. vertente. Isso sem nem contar a parte do aluguel, né? Porque ela também abriu recentemente, não tão recentemente, já faz uns 2 ou 3 anos, uma linha de aluguel das máquinas. Então ela faz um estudo, ela leva ali os seus representantes comerciais para dentro da empresa interessada em adquirir uma máquina, né? Geralmente são fabricantes de peças que precisam da máquina para produzir, ou eventualmente peças de ferro, ou eventualmente algum tipo de garrafa de plástico, porque eles também têm as injetoras de plástico, né? Por exemplo, aquela, sei lá, trazendo ali para tentar aproximar aí vocês que estão assistindo do que ela produz. Um garrafão ali de cândida, de produtos de limpeza. São esse tipo de garrafas que a injetora de plástico ali da Home produz, né? Ou eventualmente máquinas, por exemplo, da BW, que produz peças, inclusive para a própria Taurus. Vai para fazer o link de Taurus. A Taurus é uma cliente home, por exemplo. Então veja como ela alimenta ali basicamente toda a indústria nacional. E entre elas, a gente eu estive numa visita em novembro do ano passado na Embraer, e eu posso contar para vocês que eu vi máquina home ali. Então, basicamente, a indústria inteira ela acaba consumindo home, mas não se fala muito dela porque a indústria brasileira, foi até uma postagem que eu fiz nas minhas redes sociais, a gente tem, infelizmente, vivenciado um processo de desindustrialização brasileira muito lamentável, assim, principalmente para quem vem de uma família que sempre apostou na indústria, mas ainda assim, dentre esse processo de desindustrialização, nós temos aí a home como um grande destaque de sobrevivente, e eu tô falando desde 1930, então estamos aí em 2024, com quase 100 anos de história, né? E sobrevivente, e com um processo de turnaround, uma recomposição depois daquela grave crise industrial que nós vivenciamos entre 2012 e 2016, onde ela recuperou margens absurdas, a ponto de, ali no pós-pandemia imediato, 2021, a gente cai numa taxa básica de juros de 2% da Home, e literalmente de, sei lá, 5, 6 reais de cotação para 30 reais. Então, quem apostou na indústria brasileira, principalmente nessas grandes empresas da indústria, nesse momento ali de crise, deu, assim, uma chance. Ela paga dividendo? Trimestral. E é isso. E a Home, tá no estatuto isso? Exatamente. Apesar de todo esse floreio aí dentro de Home, porque eu realmente fico encantado com a companhia pela qualidade dos serviços que ela produz, ela tem uma distribuição estatutária de dividendos trimestrais, porque, assim como outras empresas que têm uma origem familiar, acho que a gente pode até trazer um gancho para uma Klabin, por exemplo, metade da família fundadora, tanto a família Kitt ou Schitt, dependendo de quem pronuncia, como a própria família Home, está dentro, seja de conselho de administração ou ainda tem participação acionária relevante. Total, porque a família vive disso, né? Então, o Américo tá como presidente do conselho de administração, só que aí você tem outros 6 ou 7 membros da família dentro ali do acordo de acionistas. E tem a Fênix, né, que é a holding mãe, que também é das duas famílias, tem mais 30% da companhia. Então é de total interesse deles serem distributivos, eles têm um caixa bastante robusto, disponível, estão esperando, estão sendo muito conservadores dentro de qualquer tipo de iniciativa de aquisição de novos negócios, né, o que deixa uma posição de caixa bastante confortável. Quando eles tiveram que fazer investimento, eles fizeram, foi nesse ciclo 2021, que era quando a taxa de juros estava baixa, então acho que eles foram extremamente assertivos no timing para fazer esses processos, né? E ela tem uma receita super distribuída, mas eu tô te cortando, desculpa. Não, eu ia perguntar se você pegar um gancho nessa parte do investimento, se ela é muito alavancada. Não muito alavancada hoje, ela tem alguma alavancagem sim, mas nada que comprometa, por exemplo, o caixa da companhia. Ou seja, nada hoje que vai comprometer um pagamento de dividendos. De forma alguma, pelo contrário. Palavras do próprio Tayar, né? Acho que quando nós fizemos a visita lá, ele foi bem vocal nisso. Muito
da política de distribuição de dividendos da Home está atrelado ao que vai acontecer em termos da nossa reforma, né, de imposto de renda agora do segundo semestre, que já deveria estar começando a ser vocalizada, a gente está ouvindo pouco falar. Né? Então, eles estão basicamente adotando uma estratégia mais conservadora para entender, vai ser tributado ou não vai ser tributado o dividendo. Se não for tributado, eles dão sequência ali à política de distribuição comum deles que tem feito, era uma média de 20 centavos ali por ação ao trimestre. O resultado do primeiro trimestre foi um pouco mais fraco, porque muitos dos pedidos da carteira de pedidos não foram faturados, o que deve trazer um degrau, uma escala ali para o segundo. Né, para o segundo, geralmente 60 dias, mas acabou não caindo dentro do primeiro trimestre fiscal, Entendi. que deve acabar vindo no segundo trimestre. Inclusive, dia 15 agora tem a conferência de resultados e aí a gente está ansioso para ver o que vai acontecer. E é barata nesse preço? 11,08 está hoje? Olha, pensando que é uma empresa de oportunidade, se assim a gente quer falar, é uma empresa que tem 300 milhões de reais no caixa da companhia, não líquido, mas tem 300 milhões de reais em caixa, tem um market cap de 1 bilhão de reais. Aí você me diga, em termos de valuation, se acha que isso é razoável ou não. Pagando dividendo. E pagando uma média de 7, 8% de dividendo se você considerar as bonificações anuais. Então, eu até tinha trazido isso no nosso último bate-papo, né? A Home, ela traz ali um pagamento médio de 20 centavos de dividendo ao trimestre, teve um pagamento mais baixo agora nesse primeiro trimestre, justamente por conta dessa entrada de pedidos que não foram faturados, que devem ter sido faturados agora no segundo TRI, nesse resultado do segundo TRI. Porém, ela já anunciou um dividendo que vai ser pago agora em meados de julho, eu não lembro a data específica, mas que já subiu de volta para os 20 centavos tradicionais. Na verdade, era 24 centavos de juros sobre capital próprio, acabou tendo aí tem a cobrancinha do imposto no JCP, e aí acaba virando 20 centavos, ela volta ali para o patamar comum à sua distribuição, tá? E a alternativa, ainda voltando dentro dessa questão de imposto de reforma de imposto de renda, é bonificação, né? Como ela já tem feito aí há alguns anos. Ano passado, ela teve uma bonificação de 10%, esse ano foi 5%, ano retrasado foi 10% também, se eu não estou enganado. É bem consistente. Então. Exato. E aí o detalhe importante, né? Contabilmente falando, essas bonificações estão sendo na ordem de R$18 a ação. Então, para quem não está muito familiarizado com esse contexto de contabilidade dentro das finanças corporativas, quando uma empresa ela bonifica acima do valor de mercado, se você quiser vender, você tem um prejuízo contábil a realizar. Ou seja, você não pagou nada pelo papel que você recebeu na boni, Exato. Tá? Ela está sendo bonificada num preço médio mais alto. Se você quiser vender, é como se você estivesse assumindo um prejuízo. Você, além de não pagar nada... Você não desembolsou o caixa. Você não desembolsou nada, você vende ela com um prejuízo que não existe na sua carteira de investidor pessoa física, tá? E você ainda pode colocar esse prejuízo no seu imposto de renda a compensar. Ou seja, se você fizer um lucro naquela vendinha acima de 20 mil reais, você ainda pode falar: peraí que eu vendi Home que deveria estar acima de R$18, mesmo eu não tendo pago nada por ela porque foi uma bonificação, tenho prejuízos a ser compensados. Né? Então você ainda consegue montar uma estratégia fiscal bem legal para evitar um custo desnecessário de imposto de renda. Foi uma boa você ter tocado nisso, porque o pessoal, seja Home, e recentemente a gente teve Klabin também com bonificação. Enfim, a gente teve Gerdau, acho que com bonificação, se eu não me engano. E aí o pessoal às vezes perguntava: porra, mas meu preço médio tá aumentando. Eu comecei a ter prejuízo agora, mas isso é uma visão contábil, né? Porque, de fato, não teve desembolso do seu caixa. Exato. Então, o seu verdadeiro valor, na verdade, você está ganhando, né? Você recebeu um negócio novo. Então, é bom você ter tocado nesse ponto, que agora tira a dúvida de todo mundo. Claro, eu só vou fazer uma ressalva. Você mencionou aí a bonificação da Klabin. No caso da Klabin, ela teve um pouquinho de diferença em relação à Home, porque ela bonificou abaixo do preço de mercado. Então, ela acabou baixando o preço médio da turma. Então, se a pessoa quisesse... Gerdau foi acima. Se ela quisesse liquidar, no caso da Klabin, a ação bonificada, não que eu esteja, por favor, me entendam bem, não quero que vocês vendam a bonificação e transformem isso em dinheiro, porque a ideia é acumular ações, gente. O seu dividendo só aumenta se tiver mais ação. Mas caso você queira transformar isso em dinheiro para até pegar uma outra oportunidade na bolsa, no caso da Klabin, você ia ter que pagar imposto se fosse uma venda acima de 20 mil reais, porque ela bonificou abaixo do preço de mercado. No caso da Home, foi uma bonificação acima, o que é muito bom, né? No caso, quando é acima, porque você tem esse benefício aí contábil que, na minha opinião, é formidável. É verdade. Né? Outra que tem uma bonificação aí super interessante é a própria CEMIG, né? Se a gente for fazer um paralelo com elétricas, ela tem bonificado. É a sua preferida? Aí, em termos de bonificação? Não, em termos de elétricas.
Não. Não, Mas eu em acho termos que de bonificação, sim. é porque Seria a mais bonificação, de certa forma, cara, imagina, você compra um papel e ele bonifica 1/5 dele ao ano, é um negócio assim bem. É quase um. E você vai recebendo, né? Compre uma, leve Verdade? 2, assim. Claro que eu tô exagerando, mas é quase que É verdade. você pagar um 2 por 1 nesse sentido, né? Não 2 por 1, mas 1,2 para 1.